A plateia inteira assistia em silêncio. Um segundo antes, Samantha sorria discretamente, com os olhos marejados e o diploma entre as mãos. Um segundo depois, o papel que simbolizava anos de esforço, humilhações engolidas e noites sem dormir, estava em pedaços no chão. Rasgado por um garoto que nunca soube o que é lutar por algo. Rasgado diante de professores que fingiram não ver. Rasgado sob o olhar da própria mãe, vestindo o uniforme de faxineira. Mas ali, no exato local onde tentaram reduzi-la a nada, Samantha fez algo que ninguém esperava e não precisou gritar nem bater. Só precisou mostrar quem ela era. E é por isso que essa história não termina como começou. O pátio da Langston Hughes High School parecia mais um showroom de adolescentes bem-nascidos. Relógios de grife nos pulsos, mochilas importadas, risadas seguras de quem sabe que o mundo está ao alcance. Mas no meio daquele cenário polido, havia uma presença que, embora discreta, incomodava profundamente. Samantha. Ela não tentava chamar atenção, pelo contrário, evitava qualquer olhar mais direto, mantinha os fones nos ouvidos, mesmo quando desligados, e passava pelas rodas como se não existisse. Mas era justamente isso que tornava sua presença insuportável para alguns. Ela não pertencia àquele lugar. Ao menos era o que muitos acreditavam. Era bolsista, vinha de um bairro afastado, usava o mesmo tênis há 2 anos. E mais do que tudo, era filha da faxineira do colégio. Regina, sua mãe, limpava as salas, os banheiros, os corredores. Era querida por alguns, ignorada por outros, mas conhecida por todos. E ainda assim, ali estava Samantha, aluna destaque em quase todas as disciplinas. Silenciosa, disciplinada, pontual. O tipo de aluna que deveria ser respeitada. Mas respeito naquele ambiente não era dado por esforço, era herdado. No 3º ano, Samantha já sabia como navegar ali dentro. Sabia quais vozes evitar, quais portas não cruzar, quais piadas ignorar. E, principalmente, sabia fingir que não se importava. Mas se importar era inevitável. Especialmente quando o desprezo era feito com classe. Tyler, Chase e Logan não precisavam empurrar, xingar ou ameaçar. Eles apenas sorriam com desdém, cochichavam o suficiente para que ela ouvisse fragmentos, criavam um tipo de humilhação que parecia educada, mas feria como soco. Samantha sentia, engolia, treinava com mais força nos dias seguintes. O dojo comunitário onde treinava ficava perto de casa, pequeno, com tatames gastos e paredes descascando, mas ali ela era apenas Samantha, sem sobrenome, sem uniforme de escola, sem rótulo. O sensei, um ex-combatente reservado, dizia sempre a mesma coisa antes de cada treino. Se controle até quando estiver certo. O mundo espera que você exploda. Surpreenda sendo firme e calada. Era assim que ela vivia, com firmeza e calada. Mas por dentro, algo fermentava. Faltavam 2 semanas para a formatura e o clima na escola era de festa. Para muitos, era o começo da vida adulta, das universidades renomadas, das fotos perfeitas no Instagram. Para Samantha, era só mais uma travessia, mais um campo minado que ela precisava percorrer sem tropeçar. Naquela manhã, a entrega dos convites para a cerimônia seria feita na sala dos professores. Os alunos foram convocados em grupos. Samantha esperou o nome ser chamado, como sempre a última. Quando chegou sua vez, encontrou a coordenadora distraída, arrumando papéis. "O seu tá aqui", disse, sem olhar nos olhos, entregando o envelope aberto, com um convite amassado por dentro. Samantha não agradeceu. Pegou e saiu. Não estava magoada, estava alerta. Aquilo era apenas mais um episódio num histórico de pequenas humilhações. Mas havia algo no ar que ela ainda não conseguia nomear. Uma sensação de que estavam preparando algo. Um tipo de provocação maior. No corredor, cruzou com Tyler e os outros 2.
Olha aí, a estrela da turma, disse Logan com um sorriso enviesado. Chase fez uma reverência debochada. Samantha passou por ele sem interromper o passo. Não respondeu, mas seus ombros estavam mais firmes do que de costume, e aquilo não passou despercebido. Eles não sabiam que ela era faixa preta, não sabiam que 3 vezes por semana seu corpo aprendia a cair e levantar, a resistir, a defender, mas iriam descobrir. A formatura estava próxima, e com ela o momento que mudaria tudo. No dia seguinte, o clima no colégio parecia mais leve. Para todos, menos para ela. Enquanto os alunos exibiam seus convites nas redes sociais, orgulhosos dos nomes dourados e da tipografia elegante, Samantha guardava o seu amassado no fundo da mochila sem mostrar a ninguém. Na sala de aula, o assunto era um só: a festa pós-formatura. Os comentários giravam em torno de lugares luxuosos, roupas sob medida, jantares privados em casas com vista para o lago. Para Samantha, tudo aquilo soava como uma língua estrangeira. Ela não se ofendia mais, só se isolava em um silêncio funcional. O dia seguia, e em cada canto havia algo que a lembrava de que estava deslocada ali. Não por falta de esforço, mas por excesso dele. Era como se o sistema rejeitasse quem não se encaixasse na lógica da herança, do sobrenome e da aparência. Durante a aula de literatura, a professora distribuía um texto sobre dignidade. Era uma crônica de autor negro, sobre identidade e silêncio. A turma leu sem atenção, mas Samantha prendeu o olhar na última frase. Não basta resistir calado. Dia, o silêncio tem que virar postura. Ela copiou a frase no caderno. Debaixo, escreveu apenas uma palavra: chega. Na hora do intervalo, sentou-se num canto mais afastado do refeitório. Não conseguia comer. O estômago estava preso. Observava os outros, rindo alto, compartilhando fotos de vestidos, maquiagens, locações. Foi quando viu Chase se aproximando com aquele sorriso treinado, meio irônico. Você vai de quê? Roupa da faxina ou vestido alugado? A frase não foi dita em tom agressivo. Foi quase casual, como quem pergunta que horas são. Isso tornava tudo pior. Samantha não respondeu. Só olhou nos olhos dele, de novo, como já tinha feito antes. Mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não era só resistência, era decisão. Chase notou. Tá brava? Riu antes de se afastar. Naquele dia, quando chegou em casa, a mãe notou o semblante tenso da filha. Foi mais um dia ruim? Samantha demorou a responder. Pensou em contar. Pensou em abrir a boca e despejar tudo. Mas apenas disse: foi só mais um dia. Naquela noite, no treino, seu mestre percebeu algo no jeito como ela se movimentava. Sua cabeça tá pesada, comentou, enquanto ela executava uma sequência com força demais. Ela parou, respirou, fechou os olhos. Eu tô cansada de apanhar, de fingir que não dói. O mestre não respondeu logo. Caminhou devagar até o centro do tatame, parou em frente a ela e disse: se você está esperando uma permissão para reagir, não vai ter. Mas se um dia alguém passar do limite, você sabe o que fazer. Samantha assentiu, sem sorrir, sem confirmar. Mas algo dentro dela se alinhou com aquelas palavras. Não como ameaça, mas como verdade. Os dias seguintes foram uma contagem regressiva. A escola enfeitada, os ensaios da cerimônia, os discursos sendo ensaiados em voz alta pelos mesmos alunos que sempre estiveram no centro de tudo. Tyler seria um dos apresentadores do evento. O mais falante, o mais sarcástico, o mais aplaudido. Na véspera da formatura, Samantha passou pelo ginásio no final do expediente. A mãe ainda estava limpando o chão, sozinha, esfregando uma área próxima ao palco. Tá quase pronto, disse Regina ao ver a filha entrar. Samantha olhou em volta. Tudo muito limpo, iluminado, impecável. Mas aquele lugar, para ela, ainda era um campo de provas. Vai ser aqui? Vai. Na frente de todo mundo? Sim, Samantha respirou fundo.
Então tá bom. A mãe a olhou com estranhamento, mas não perguntou mais nada. Apenas continuou limpando enquanto a filha saía do ginásio em silêncio. Naquela noite, ao deitar, Samantha não sentia medo. Sentia algo mais raro, clareza. Sabia exatamente o tipo de ambiente em que entraria no dia seguinte. Sabia o que a esperava. Sabia até o que fariam. Mas pela primeira vez, não sentia que precisava fugir. Não faria escândalo. Não gritaria. Não baixaria a cabeça. Ela só ia estar lá, presente, inteira, pronta. Porque o que viria a seguir não seria uma explosão. Seria uma resposta. O ginásio estava diferente naquela manhã. As arquibancadas decoradas com faixas e balões dourados. A palco montado ao centro, com flores brancas e uma enorme bandeira da escola ao fundo. Luzes posicionadas para destacar os formandos. Tudo perfeitamente pensado para a imagem, para que parecesse, em fotos e vídeos, o retrato ideal da excelência acadêmica. Mas quem entrava ali sabia. Aquela perfeição tinha camadas, e embaixo dela muita coisa era varrida para os cantos. Samantha chegou cedo, sozinha. Vestia o vestido que uma vizinha havia costurado nas últimas semanas. Simples, mas elegante. Os cabelos presos, a expressão neutra. Segurava sua bolsa com as duas mãos, como se ainda estivesse esperando alguém dizer que ela não poderia entrar. Mas ninguém disse. Alguns professores a cumprimentaram com acenos rápidos. Outros fingiram não ver. Já estava acostumada. O ginásio foi se enchendo aos poucos. Pais de alunos em roupas caras, adolescentes rindo alto, flashes das câmeras disparando em todos os cantos. Samantha procurou um lugar discreto e se sentou. A mãe ainda não havia chegado. Tinha pedido para trabalhar até mais tarde e ir direto sem trocar de roupa. Enquanto esperava, observava tudo ao redor com olhos atentos. Estava calma por fora, mas por dentro algo pulsava. Não era medo. Era a sensação de que aquele dia seria decisivo, de um jeito ou de outro. Tyler foi o último a chegar entre os formandos. Usava um terno sob medida e andava como quem atravessa um tapete vermelho. Foi saudado por vários colegas, apertos de mão, risadas, comentários sobre a grande noite. Hoje vai ser inesquecível, disse ele em voz alta. Samantha ouviu, mas não reagiu. A cerimônia começou. O diretor subiu ao palco e discursou sobre mérito, esforço, tradição e futuro brilhante. Os nomes foram chamados um a um, com música de fundo e aplausos medidos. Os formandos subiam, recebiam os diplomas, posavam para as fotos, acenavam para as famílias. Samantha esperava. Na terceira fileira da arquibancada, sua mãe surgiu. Cansada, com o uniforme da faxina ainda no corpo, se acomodou em silêncio. Não trazia celular, flores, nem maquiagem. Apenas os olhos cheios, cheios de orgulho, de história, de cansaço. Samantha viu, e aquilo bastou para alinhar sua respiração. O nome dela foi um dos últimos a ser chamado. Samantha Regina dos Santos. O microfone ecoou pelo ginásio. Houve um segundo de silêncio, um tipo de pausa invisível, como se algumas pessoas hesitassem em aplaudir. Mas ela subiu com firmeza. O vestido balançava suavemente a cada passo. Os saltos não eram altos, mas firmes. As mãos estavam secas. Olhar direto. Recebeu o diploma da coordenadora com um leve aceno de cabeça. Não sorriu. Não precisava. Desceu os 3 degraus do palco e começou a atravessar o corredor central entre os formandos. Foi quando Tyler se colocou em seu caminho. E aí, bolsista? Vai pendurar esse papel na sala de limpeza? O comentário foi baixo, mas não tanto que os outros não ouvissem. Algumas risadas surgiram em torno. Samantha parou por um segundo, mas não respondeu. Continuou andando. Tyler deu 2 passos rápidos e ficou ao lado dela. Então, num gesto calculado, puxou o diploma de sua mão. Samantha se virou. Devolve. Calma, é só um papel, disse ele sorrindo. E então, diante de todos, alunos, professores, pais,
Tyler rasgou o diploma ao meio. O som do papel se partindo cortou o ar como um tapa. Um rasgo curto, rude, definitivo. Houve um silêncio desconfortável. Nem risos, nem aplausos. Um tipo de pausa que ninguém sabia como preencher. A coordenadora desviou o olhar. Um professor se levantou, mas não interveio. Um segurança observava de longe, indeciso. A mãe de Samantha, lá em cima, levou a mão à boca. Samantha abaixou lentamente, pegou os 2 pedaços do diploma rasgado e os guardou na bolsa. Ainda em silêncio, ainda com a cabeça erguida. Tyler recuou um passo como se esperasse alguma reação imediata. Mas ela apenas o olhou, 1 segundo a mais do que o normal, e voltou para seu lugar. Só então percebeu que naquele instante todos os olhos estavam sobre ela. Mas não por pena, por expectativa. Eles queriam ver como ela reagiria. Eles queriam uma explosão. Queriam que ela se descontrolasse, chorasse, gritasse, brigasse. Mas Samantha não daria isso a ninguém, porque o que ela tinha para mostrar ainda não tinha começado. O ginásio estava cheio, mas era como se o ar tivesse parado. Após o rasgar do diploma, nada mais soava normal. O som do microfone do mestre de cerimônias ficou distante, como ruído de fundo. As últimas chamadas de nomes e aplausos aconteceram em modo automático. Todos queriam parecer distraídos, mas os olhares, até os mais discretos, continuavam se voltando para Samantha. Ela permanecia sentada, com as mãos sobre o colo, olhando para frente, o rosto sereno, nenhuma lágrima, nenhuma reação fora do lugar. Só os olhos fixos, como se a mente estivesse em outro lugar, mas não estava. Ela estava exatamente ali, presente, consciente, atenta a cada detalhe. Tyler, do outro lado, fazia piadas contidas com Chase e Logan, mas agora algo no seu tom havia mudado. As risadas não vinham mais com naturalidade. Era como se, por baixo da aparência debochada, ele buscasse uma aprovação que não estava mais no ar. Alguns colegas desviavam o olhar. Outros franziram a testa, incomodados. Até entre os mais indiferentes, algo havia se deslocado. O ato não parecia mais engraçado. Era feio, era cruel e tinha sido visto por todos. A coordenadora continuava seu papel, chamando os nomes finais, agradecendo aos pais, fingindo que nada havia acontecido. Mas as palavras soavam mecânicas. O clima estava quebrado. Havia uma rachadura na fachada da noite perfeita. Ao final da cerimônia, os formandos foram liberados para as fotos com as famílias. O ginásio virou um mar de abraços, câmeras, poses ensaiadas. Samantha levantou-se, pegou sua bolsa e caminhou lentamente até as arquibancadas. A mãe a aguardava em pé, com os olhos marejados. Filha, Samantha a abraçou. Tá tudo bem, mãe, mas tá tudo bem. Regina segurou o rosto da filha com as 2 mãos, tentando conter a revolta que não podia explodir. Ela sabia que não adiantava chamar ninguém, reclamar, exigir. Ali, tudo se resolvia nos bastidores, entre sobrenomes fortes e sorrisos falsos. Mas o que a filha havia feito, manter-se firme diante da humilhação, dizia mais do que qualquer grito. Enquanto conversavam baixinho, um professor se aproximou. Era o Sr. Elliot, de História, um dos poucos que sempre tratou Samantha com respeito. Samantha, ele disse sem jeito. Eu vi o que aconteceu. Ela assentiu sem emoção. Aquilo foi inaceitável. Eu sei. Ele hesitou por um momento. Se quiser, posso conversar com a direção, registrar um relato. Não precisa. Eu vou lidar com isso do meu jeito. O professor a observou por um instante e entendeu que ali não havia arrogância, havia convicção. Certo, mas se precisar de mim, disse antes de se afastar. Mais adiante, Chase e Logan tiravam fotos com suas famílias, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Tyler, por outro lado, estava inquieto. Seus olhos buscavam Samantha entre os grupos.
Quando a viu, parou por alguns segundos, talvez esperando alguma reação, um confronto. Mas ela apenas o encarou. Um olhar limpo, direto, sem raiva. Isso o desestabilizou mais do que qualquer resposta agressiva teria feito. Na saída do ginásio, os alunos se dividiram entre os carros, conversas e despedidas. Samantha caminhava devagar com a mãe ao lado, sentindo os olhares pesando sobre suas costas. Um grupo de pais cochichava. Um deles, ao perceber que a filha olhava para Samantha com admiração, a puxou para longe com um comentário baixo. Do outro lado do estacionamento, a coordenadora discutia algo em voz baixa com 2 funcionários. O nome de Samantha foi mencionado rapidamente. Um deles parecia desconfortável. Naquela noite, a cidade dormiria com um clima estranho. Não porque algo dramático havia acontecido, mas porque algo que era habitual, o desprezo camuflado, a crueldade elegante, havia sido visto. E ninguém pôde fingir que não aconteceu. Mas, para Samantha, aquilo era só o começo. Ela sabia que aquilo não terminaria ali, porque alguns limites, quando são ultrapassados, não podem ser desfeitos. E quando você cruza uma linha com alguém que aprendeu a se calar por anos, você se arrisca a ouvir o som do que sempre foi contido. E o som estava prestes a vir, mas não como grito, como postura. O estacionamento da escola ainda estava agitado. Carros saindo, pais se despedindo, alunos tirando as últimas selfies do colégio. Samantha caminhava com passos calmos, a mãe ao lado, carregando a bolsa onde agora repousavam os 2 pedaços do diploma rasgado. Ela não dizia nada. Apenas mantinha o queixo erguido e o olhar fixo adiante. Atrás delas, alguns alunos ainda comentavam o ocorrido em tom contido, como se tivessem medo de parecer do lado errado. O desconforto pairava no ar, mas ninguém tomava atitude. Era como se todos esperassem que aquilo fosse só mais uma cena esquecida no tempo. Mas, para Tyler, não era o suficiente. No canto do estacionamento, encostado no capô de um carro esportivo, ele observava Samantha e a mãe se afastarem. Havia algo no modo como ela não reagiu que o incomodava mais do que um tapa no rosto. Ele esperava escândalo, grito, descontrole. Esperava vê-la se rebaixar, mas ela havia saído de lá, maior. Cara, ela nem respondeu, disse Chase do lado dele, tentando descontrair. Só engoliu seco, completou Logan. Mas Tyler não sorria. Estava com o maxilar travado, os olhos semicerrados, como quem olha para algo que ameaça o que ele mais teme, perder o controle da situação. Ela acha que é melhor que a gente, resmungou. Que nada, velho. Ela é só orgulhosa. Chase tentou aliviar, sem sucesso. Orgulhosa? Aquela ali tá se achando. Quer posar de vítima? Vai aprender hoje. Antes que os 2 amigos pudessem responder, Tyler já caminhava em direção a Samantha. E como? Sempre, os outros seguiram. Samantha e a mãe estavam quase chegando no portão lateral da escola quando ouviram os passos apressados atrás de si. Ei! Chamou Tyler, com a voz alta o bastante para que outros pais próximos ouvissem. Samantha parou, virou-se lentamente. Ainda tá com o papel aí? Ele zombou. Quer que eu assine os pedaços? Regina, a mãe, olhou com indignação, mas Samantha a tocou levemente no braço, pedindo calma. Ela mesma deu um passo à frente, ficando entre os 3 e a mãe. Acabou, Tyler. Vai para casa. Acabou nada. Você pensa que só porque ficou parada como uma estátua ali no palco virou a heroína agora? Chase e Logan começaram a rir. Algumas pessoas ao redor viraram o rosto fingindo que não viam. Outras apenas observavam, esperando. Tyler avançou um passo a mais. Estava muito perto. Vai fazer o que agora, Samantha? Vai pedir ajuda para sua mãe? Vai chorar? Ou vai continuar aí com essa cara de quem quer parecer forte? Samantha permaneceu imóvel. Me deixa passar. E se eu não deixar? O tom mudou. Era mais baixo, mais ameaçador. Foi nesse instante que ele fez o movimento. Com a mão direita,
Tentou segurar o braço dela, rápido, sem pensar, como alguém acostumado a não receber limites. Mas Samantha não era mais aquela que engolia tudo em silêncio. Num reflexo preciso, ela girou o corpo, escapando do toque com leveza. Tyler, desequilibrado, deu 2 passos em falso para a frente. Antes que Chase pudesse fazer qualquer coisa, ela virou-se para ele, firme. "Não tentem!" Chase congelou. Logan recuou meio passo. Tyler, ainda confuso, olhou para os lados, percebendo que outras pessoas começavam a prestar atenção. Pais, professores, alunos. A cena agora estava em plena vista. Samantha então olhou para o segurança da escola, que vinha se aproximando a passos rápidos. "Você viu?" perguntou com calma, apontando para o braço que Tyler tentou segurar. O segurança parou. "Vi." "Então, faz seu trabalho." Houve um silêncio absoluto. Tyler, por um momento, pareceu ainda querer insistir, mas a quantidade de olhos sobre ele era maior do que sua arrogância conseguia suportar. O segurança se aproximou mais, sério. "Vocês 3 recuem agora." "Isso é um absurdo." Tentou argumentar Chase, mas ninguém o escutava mais. A autoridade havia mudado de lado. Os 3 deram alguns passos para trás, constrangidos. Não porque alguém os havia vencido com gritos ou força, mas porque Samantha havia acabado de demonstrar algo que eles não possuíam: controle. Controle da mente, do corpo, da situação. Ela não precisou tocar em ninguém, não precisou levantar a voz. Mas ali, naquele exato momento, ela tinha vencido, e eles sabiam. Enquanto os 3 se afastavam, alguns aplausos contidos ecoaram de longe. Não eram de comemoração, eram de reconhecimento. Alguns professores se entreolhavam, constrangidos, outros surpresos. A mãe de Samantha ainda estava em silêncio, mas seu rosto dizia tudo. "Vamos para casa, mãe, vamos." E saíram de cabeça erguida pela porta lateral, sem diploma nas mãos, mas com algo que ninguém ali poderia rasgar. Na manhã seguinte, o Colégio Langston Hughes estava mais silencioso do que o habitual. Mesmo após o encerramento do ano letivo, havia alunos e pais indo buscar documentos, professores organizando arquivos e funcionários limpando o que restou da festa de formatura. Aos olhos de quem passava pelo portão principal, parecia tudo em ordem, mas por dentro havia um desconforto coletivo pairando no ar. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam o motivo. No refeitório, 2 professoras cochichavam sobre aquela cena no estacionamento. Uma delas, que sempre evitou se posicionar, agora franzia a testa com remorso. "E pensar que a gente viu tudo acontecendo e não disse nada." Ela não gritou, não chorou, só ficou ali. E os meninos quase a encurralaram. Ela se defendeu, sem levantar um dedo. No corredor da direção, os comentários não eram mais sussurros. A coordenadora, que havia ignorado o rasgar do diploma no palco, agora revisava relatórios com a expressão tensa. "E se isso chegar aos pais da comissão?" Abe murmurou para o diretor. "Precisamos fazer alguma coisa. O que vamos dizer? Que deixamos acontecer? Que não interferimos?" Do outro lado da escola, na sala dos professores, o Sr. Elliot, o mesmo que havia se aproximado de Samantha na noite anterior, redigia um relato formal. Descrevia o que viu com clareza e objetividade, sem floreios, apenas fatos. "Testemunhei uma tentativa de intimidação física contra uma aluna bolsista que reagiu de forma contida, firme e sem agressividade. A postura da aluna evitou que a situação evoluísse para um confronto." Ele assinou, guardou numa pasta e entregou à secretaria. Na parte administrativa, a movimentação era incomum. A família de Tyler havia ligado cedo, não para pedir desculpas, mas para tentar controlar os danos. O pai, advogado influente da cidade, exigia que nada fosse registrado contra o filho.
Foi só uma brincadeira mal interpretada, disse ele ao telefone. Mas desta vez, o silêncio da escola não era mais tão cúmplice. Alguns membros da gestão sabiam que ignorar o que aconteceu seria insustentável. Enquanto isso, Samantha passava a manhã com a mãe em casa. Não havia planos para sair. Não havia redes sociais ativas. Nada de expor o caso. Ela seguia como sempre, discreta. Mas agora carregava algo novo no olhar. Um tipo de tranquilidade que só vem quando você faz o que precisava ser feito, mesmo que ninguém te aplauda por isso. Filha, disse Regina passando, o café, você sabia que ele ia tentar te provocar de novo? Samantha assentiu com a cabeça. Eu sabia. E não teve medo? Tive. Mas mais do que medo, eu tinha certeza do que não queria mais. A mãe segurou a mão dela por um instante em silêncio. Era o tipo de conversa que não precisava de frases longas. À tarde, o telefone tocou. Era da escola. Samantha atendeu. A voz do outro lado era da coordenadora. Samantha, gostaríamos de pedir que você comparecesse aqui amanhã. A direção quer conversar com você e com sua mãe, se possível. Qual o motivo? Formalidades, procedimentos internos. Não se preocupe, não é nada contra você. Samantha não respondeu, mas sabia que aquela era a primeira vez em 3 anos que a escola a via de fato. No dia seguinte, chegaram juntas. Regina usava o mesmo uniforme, não porque estivesse trabalhando, mas porque não tinha outra roupa. Entraram na sala da direção com passos firmes. O diretor os recebeu com um sorriso sem graça. A coordenadora, agora visivelmente desconfortável, segurava um bloco de anotações. Samantha, antes de qualquer coisa, queremos pedir desculpas, disse ele com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. A escola falhou. Deveríamos ter agido durante a cerimônia e depois também. Ela ouviu tudo em silêncio. Não parecia surpresa, apenas consciente. Também queremos informar que os 3 alunos envolvidos na situação serão suspensos por tempo indeterminado. Os pais já foram comunicados. Haverá um registro interno. Regina respirou fundo. Pela primeira vez, a filha era ouvida. Pela primeira vez, havia consequência. A direção também providenciará um novo diploma, com entrega formal. Continuou a coordenadora, e gostaríamos que você recebesse isso pessoalmente, aqui no colégio. Samantha se inclinou levemente à frente. Se for por obrigação, não precisa. Se for por respeito, eu aceito. O diretor hesitou, depois assentiu. É por respeito. Ela se levantou. Então eu estarei aqui. Ao saírem da sala, Regina segurou o braço da filha. Você não precisou levantar a mão. Mas ninguém mais vai te subestimar. Samantha sorriu de leve. Não porque venceu, mas porque, enfim, tinha sido vista. E mais do que tudo, porque ninguém mais teria coragem de rasgar o que ela construiu com tanto esforço. 2 semanas se passaram desde o dia da formatura. Para a maioria dos alunos, o mundo já girava em outra frequência. Viagens, festas, novos começos. Mas para Samantha, o tempo parecia andar diferente, mais lento, mais sólido. Ela voltara à rotina de sempre, os treinos no dojo, os estudos para a universidade e as manhãs, acompanhando a mãe em tarefas simples. Nada em sua vida tinha ficado mais fácil, mas algo havia mudado. O silêncio ao seu redor já não era o mesmo. Era um silêncio de espaço, de respeito. Naquela manhã de terça-feira, voltou à escola para a entrega simbólica do novo diploma. Não era uma cerimônia. Não havia palco, balões, nem discursos longos. Apenas uma sala simples, uma mesa limpa, 2 cadeiras e olhos que agora a olhavam diferente. Na recepção, uma funcionária, que antes a tratava com frieza, a cumprimentou com um leve sorriso e ofereceu um café. Regina estranhou. Samantha apenas agradeceu com a cabeça. Na sala da direção, o novo diploma já estava sobre a mesa, envolto
em uma pasta nova, com o brasão da escola e a assinatura do diretor. É só um pedaço de papel, disse Regina, olhando. Mas agora, parece que eles entenderam o que ele representa. Samantha assentiu. Pegou o diploma com cuidado. Não era pelo valor do documento. Era pelo que significava, que ela permaneceu firme, mesmo quando todos esperavam que ela desmoronasse. Temos algo a mais para te entregar, disse o diretor, tirando um envelope do fundo da gaveta. Dentro havia uma carta da faculdade estadual, onde Samantha havia sido aprovada. Mas havia algo novo, um complemento de bolsa, patrocinado por uma fundação local de incentivo ao esporte e à educação, que cobrira 100% das despesas de moradia e transporte. Chegou hoje. Parece que alguém do corpo docente encaminhou seu histórico, explicou ele, com um leve desconforto no tom. E seu nome foi selecionado. Samantha abriu o envelope, leu a carta e respirou fundo. Obrigada. Ela não chorou, não comemorou, apenas absorveu o momento. Ao sair da escola com a mãe, não havia aplausos nem plateia, apenas o som dos passos firmes no corredor. Mas alguns rostos apareceram. O professor Elliot, que esperava na saída, acenou. Uma das secretárias, em silêncio, levantou o polegar discretamente. E até um dos alunos, que costumava rir das piadas de Tyler, desviou o olhar envergonhado quando cruzou com ela no estacionamento. Não era uma vitória explosiva, era uma vitória limpa, silenciosa, definitiva. No caminho para casa, no ônibus apertado, Regina tirou o diploma da pasta e observou. Sabe o que mais me emociona? Disse ela, olhando para a filha. É saber que você não venceu gritando, venceu sendo maior. Isso, minha filha, ninguém pode rasgar. Samantha olhou pela janela. O mundo lá fora seguia com sua pressa, buzinas, ruídos e passos apressados. Mas por dentro havia um tipo de paz difícil de explicar. Ela não queria vingança. Ela não precisava provar mais nada. Só queria seguir. E agora podia. Porque havia enfrentado o que muitos não teriam suportado. E mais do que resistido, havia vencido sem perder quem era. Meses se passaram. Samantha agora caminhava por corredores diferentes. A faculdade não era luxuosa, nem cercada por adolescentes vestidos como executivos, mas era sua. Tinha uma bolsa completa, um quarto simples no alojamento estudantil e o que mais desejava, liberdade para ser ela mesma. Pela primeira vez, sentia que não precisava mais se encolher para caber nos espaços. Não precisava se calar para ser aceita, nem esconder sua origem para ser respeitada. O mundo ali era outro, mais direto, mais honesto, mais difícil talvez, mas mais real. No campus, alguns colegas sabiam de sua história. Não porque ela contava, mas porque, vez ou outra, alguém de Langston Hughes chegava por ali e a reconhecia. E ao vê-la andando firme, mochila nas costas e olhar calmo, entendia que aquela garota que antes era invisível, agora era impossível de ignorar. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Em uma tarde de sexta-feira, Samantha recebeu um e-mail da antiga escola. Um convite. A coordenação queria que ela voltasse para uma palestra com os alunos bolsistas mais novos. Queriam que ela falasse sobre resiliência. Queriam que ela fosse um exemplo. Ela leu o e-mail 3 vezes. Sorriu, não de orgulho, mas de ironia. A mesma escola que por tanto tempo a tratou como exceção, agora a queria como referência. Mas ela aceitou, não por vaidade, mas porque sabia que existiriam outras Samanthas por lá. E talvez, se uma delas a visse em pé diante de todos, com o mesmo tom calmo, com a mesma voz firme, entendesse que era possível chegar até o fim sem se corromper no meio do caminho. No dia da palestra, o ginásio era o mesmo. Mesmas luzes, mesmos degraus, mesma estrutura. Mas algo estava diferente. Ela foi recebida com respeito. Professores que nunca a cumprimentaram lhe estenderam a mão. Alguns, envergonhados, nem conseguiram sustentar o olhar. Samantha subiu no palco. Não havia fogos, nem exageros.
Apenas um microfone e cadeiras ocupadas por alunos atentos. Eu sou a filha da Regina. Aquela senhora que vocês ainda veem por aqui, de uniforme azul, começou. E durante 3 anos eu não me sentia parte disso aqui. Não por falta de esforço, mas porque me faziam acreditar que meu lugar era temporário, condicional, tolerado. Ela parou, observou os rostos diante de si, alguns desconfortáveis, outros tocados. Mas sabe o que eu aprendi? Que lugar não se pede, se ocupa e se sustenta com postura, porque respeito a gente não exige com grito, a gente constrói, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que ninguém te aplauda no começo. O silêncio era absoluto. Vocês não precisam ser violentos para se defender, não precisam se diminuir para se encaixar, nem calar para sobreviver. Só precisam lembrar quem são, sempre, mesmo quando tentarem te rasgar por dentro. Aplausos surgiram, não eufóricos, mas genuínos. Ao sair do palco, uma jovem bolsista se aproximou. Você achou mesmo que não ia aguentar? Achei. Muitas vezes, respondeu Samantha, mas descobri que eu não estava sozinha. Eu só não sabia ainda o quanto era forte. Ao deixar o colégio pela última vez, dessa vez pela porta da frente, Samantha sabia. O diploma que haviam rasgado não era o que importava. O verdadeiro diploma era invisível e estava colado na alma. Ela não venceu o sistema com gritos, nem com vingança. Ela venceu com firmeza, coragem e integridade. E por isso, ela venceu de verdade. Essa foi a história de Samantha. Uma jovem que teve o diploma rasgado na frente de todos, mas que mostrou que dignidade não se amassa, não se rasga e não se apaga. E você? Já viveu algo parecido? Já teve que engolir o orgulho e se manter firme diante de uma humilhação? Conta aqui nos comentários. A sua história pode inspirar muita gente. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes e transformadoras, porque aqui a justiça sempre encontra um jeito de ser feita.